Olá, você não quer alvenaria de blocos de concreto celular na sua obra? Esse vídeo é parte da série Você não quer esse sistema construtivo na sua obra e eu estou abordando basicamente todos os sistemas estruturais que eu recomendo, ok? Então, não é que eu não recomende ele, é que na sua obra, se você não planejar adequadamente, pode não fazer muito sentido. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o bloco celular? O bloco celular é feito de concreto com um incorporador de ar que reduz muito peso e resistência. Okay? Então, ao invés de ser um concreto padrão, densidade 2,4 toneladas por metro cúbico, se adiciona um incorporador de ar e aí o peso que era 2,4 pode ir para 0,4, 0,5, 0,6 toneladas por metro cúbico. A densidade média é inferior a tijolos furados, então ele garante um peso bem leve. Tecnicamente é o tipo de alvenaria mais leve por volume que a gente tem. E a capacidade estrutural varia pela resistência e densidade. Mas blocos comuns são limitados a obras até 2 pavimentos. Acima disso, é só para alvenaria de vedação. Possuem resistência usual de 1 a 3 MPa, a depender da densidade. Quanto mais leve, menor a resistência. Okay? E aqui tem uma imagem de um bloco maciço ou um bloco furado. Ok? E dentro da questão, se eu aceitar as objeções, tranquilo, perfeito. Se você se adequar às limitações do sistema, pode utilizar tranquilamente. Ele entrega boa capacidade termoacústica nas paredes externas e permite paredes de vedação finas, além de alta velocidade. O objetivo aqui é demonstrar as vantagens, pois fanático por sistema construtivo, falando que é um sistema perfeito, que não tem vantagem nenhuma, tá cheio por aí. Mas um engenheiro que realmente compara, ele tem que comparar também as desvantagens e entender que não tem nenhum sistema perfeito. Ok? Tá? E não é que eu estou atacando o bloco celular, que eu odeio o bloco celular, que eu torço para outro time, que vai ter torcida organizada de bloco celular, coisa do tipo. Não, tá? Eu só estou demonstrando desvantagens que todos os sistemas têm. Ok? Então, o primeiro motivo pelo qual você não ia querer um bloco de concreto celular na sua obra é se você tem hiperfoco no custo do bloco. O que tem gente com esse hiperfoco é uma coisa que eu não consigo entender. É uma coisa que não deve importar em nenhuma comparação prática, mas que muita gente se importa muito, que é quanto que custa um bloco, ok? A questão é, o custo de um bloco de concreto celular é muito superior ao custo de um tijolo, 10, 20, 30 vezes mais que um tijolo. E até mesmo maior que um bloco de concreto furado, 2, 3, 4, 5 vezes mais que um concreto furado. É um bloco de concreto modular padrão, concreto modular. Ok, fica melhor no termo, tá? Mas a questão é, ele é muito maior e ele gasta apenas 6 blocos por metro quadrado ou até menos. Ok? Então, e a questão é, no total da obra, se você for calcular quanto custa o bloco, todos os blocos para a obra inteira, dividir pelo custo total da obra, vai ser menos do que 5% do valor da obra. Ok? Basicamente isso vai acontecer sempre. E ao considerar que você vai economizar mão de obra, vai economizar argamassa, vai economizar na estrutura que suporta a obra como um todo, ele tende a um custo final menor, tanto comparado a tijolo furado, quanto comparado a blocos de concreto. Ok? A questão é que quando você está colocando um bloco concreto celular, você pode pensar, tá, mas tijolo, se eu comprasse só tijolo baiano, que é a opção que o bloco é mais barato, por menos de 2% do valor da obra, eu compro todos os tijolos da obra, correto? Bloco celular é mais que o dobro, tecnicamente correto. Só que, quando eu falo de uma parede de tijolo, por exemplo, tijolo furado, se gasta mais na parede com argamassa do que se gasta com tijolo. Então a questão é, você pode pensar que vai ser uma economia, mas na prática não vai ser uma economia, vai ser muitas vezes até mais caro. E geralmente vai ser mais caro quando você realmente coloca na ponta do lápis e conta custo de material, custo de mão de obra, combinado, tempo de execução, né, e carga na estrutura. Quando você conta tudo isso, o bloco celular vence. Mas, se você pensa só quanto custa o bloco, é uma questão que realmente, se você tiver esse hiperfoco, que é uma maluquice completa, que não faz sentido, vai parecer que é uma estrutura, é uma opção extremamente cara, que não é, ok? Próximo, não existem blocos adequados na sua região. Aqui é um motivo real.
Por quê? Porque a questão é, a gente tem duas opções de blocos termoacústicos. Nós temos o fino, que normativamente seria 7,5 centímetros de espessura mínima, apesar de alguns fabricantes trabalharem até com bloco de 5 centímetros, e esse bloco permite levantar uma parede de vedação interna extremamente leve, que na prática vai ter menos de 50 kg por metro quadrado. A NBR fala, se você não medir, considere 50 kg por metro quadrado, mas ainda assim é uma parede leve. Ao mesmo tempo, existem blocos mais largos e robustos que muitas vezes têm uma densidade um pouco maior, se possuírem resistência adequada ensaiada, permitem obras residenciais de até 2 pavimentos, com menos de 90 kg por metro quadrado, que 90 kg é o que a NBR dá como base, mas é possível muitas vezes menos do que isso com medições. Ok? E esses blocos mais largos e com uma resistência adequada suportam uma casa térrea tranquilamente, suportam uma obra de 2 pavimentos, residencial não sobrado. Com cuidado é possível trabalhar um sobrado nele, tá? Isso como estrutural, né? Sem precisar entupir de pilar e viga como um todo, né? Só a alvenaria já como elemento estrutural, com cintas, mas sem pilar, sem viga, sem elementos pesados, sem colocar vergalhão de 10, 12,5, coisas do tipo, ok? Mas nem toda região tem blocos de espessura adequada, e em vários locais até são fabricados, mas não são ensaiados, limitando o uso à vedação, ok? Que ainda é uma função eficiente, porque ele é bem leve, mas vai ser só uma vedação, e uma alvenaria de vedação geralmente não faz muito sentido em uma obra que se busca economia, ok? Isso pode ser contornado com frete, porque você vai me dizer, não tem na minha cidade, eu posso comprar em outra cidade, e realmente pode, e por ser um material leve, muitas vezes é viável. Tipo, uma carreta consegue transportar alvenaria para uma casa de 200 metros quadrados tranquilamente. Mas ainda assim é um custo extra, ok? A vantagem é, sendo muito leve, tecnicamente o frete é um problema menor, mas ainda é um problema. Próximo, você vai rebocar, mas ainda quer pouco peso. Quando a gente fala de alvenaria de vedação, a principal vantagem do bloco de concreto solar é que depois de fechamento de parede de gesso, né, o drywall, é a opção mais leve. Só que não adianta você escolher uma opção leve e colocar reboco espesso dos dois lados, porque o reboco é muito pesado e vai mais do que dobrar, quase triplicar a carga total da parede. Então, quando a gente fala de alvenaria de vedação, quando você quer realmente uma alvenaria de vedação otimizada, a gente está falando de reduzir o peso total, tá? Ou seja, para evitar isso, em vez de um revestimento grosso de reboco, um revestimento tipo chapisco, mais argamassa polimérica, um revestimento de gesso fino ou um revestimento de massa acrílica vai atender muito melhor do que pensar em trabalhar com reboco dos dois lados, que daí você está basicamente chegando numa parede que pesa próximo a uma alvenaria de tijolo baiano. E daí meio que vai empatar na vantagem. Ok? Próximo, você quer boa termoacústica, mas com esquadria de quinta categoria. Ok? A questão é, o bloco celular, ele tem uma capacidade térmica excelente, ok? E principalmente quando for uma alvenaria espessa. Uma alvenaria estrutural, de uma casa sobrada ali, as paredes externas espessas, podem garantir uma excelente vedação térmica e podem garantir uma acústica adequada. Ele não é tão bom na acústica. Vai ser um problema depois. Mas, por enquanto, a questão é, em todo o perímetro, é essencial uma proteção similar. Não adianta você construir com uma alvenaria com boa capacidade térmica para economizar em ar-condicionado, para reduzir conta de luz, para ter uma casa mais confortável, mas colocar uma esquadria que gera fluxo de ar. Uma esquadria barata, uma esquadria com vazios, uma esquadria mal planejada não vai atender. Então, a questão é que, junto com a alvenaria, a gente tem que ter uma esquadria adequada, ok? Com uma excelente vedação, tá? E o mesmo vale no telhado. Eu quero conforto térmico, então não adianta eu ter as paredes e as esquadrias impedindo o fluxo de calor, mas o telhado ser uma telha de fibra de cimento barata, cheia de vazios de qualquer jeito com inclinação baixa. Não vai funcionar, tá? E se eu quero buscar alta qualidade térmica, né, o que eu busco é, primeira opção, o ideal. Se eu falar qual que é a melhor opção, é uma laje combinada a uma telha tipo sanduíche com alta inclinação.
tanto porque a laje é uma camada, a telha de sanduíche é outra camada também com alta proteção, e o vazio entre a laje e a telha de sanduíche serve como um colchão de ar. Então, acaba gerando uma termoacústica muito boa. A pior opção é uma laje sem telhado, que daí muitas vezes é feita impermeabilização pintando de preto, e daí com certeza pintando de preto você não vai ter nem um pouco de proteção térmica, porque quanto mais escura a cor, mais ela absorve luz, absorve energia e esquenta, ok? Claro, se você está construindo na Escandinávia, no Canadá, é outra questão, mas no Brasil, quanto mais escuro for o telhado, mais quente vai ser a casa. Ok, na verdade, tipo, em todo mundo, quanto mais escuro for o telhado, mais quente vai ser, mas pior vai ser por quando você está num país quente, ok? E a questão é, em telhado de baixa inclinação sem laje tem o mesmo problema, pois elimina o colchão de ar igualmente e facilita fluxo de calor, ok? E no caso do impede calor, que é o padrão do país, com exceção do extremo sul, beiral pode auxiliar muito nisso. Então você quer trabalhar com uma alvenaria, o telhado embutido, o problema do telhado embutido é que o sol vai bater nas suas paredes o dia inteiro. Se você adiciona um beiral, o sol não bate nas horas críticas do dia, né? Tipo, quanto maior o beiral, claro, maior, mas mesmo um beiral pequeno, tipo, das 10 da manhã às 2 da tarde, ele protege a parede quase que totalmente do sol, que é o ponto crítico, entendido? Então, a questão é, um beiral pode auxiliar muito nisso, é de alta qualidade, né? E um beiral garante uma qualidade maior por causa disso também. Próximo é uma obra multiresidencial, e aqui vai valer uma casa geminada, um sobrado geminado, um predinho, coisa do tipo. Qual que é a questão? Por ser uma parede leve com vazios, a vedação acústica não é elevada. Você vai ver ensaios de fabricante, eles fazem um bloco de 20 centímetros, reboco espesso dos dois lados, e aí conseguem uma capacidade acústica dentro do NBR 15575. Mas uma parede fina não vai atingir, ok? Leve e fina, né? E fina com vazios, ok? Usualmente isso não é problema em uma residência, porque é a mesma família que está morando ali, não é problemático. Mas em uma obra geminada, é outra família que está morando do outro lado da parede. Ou um prédio, mesma coisa. Então, uma parede fina de concreto celular viola 15575 na parte acústica, ok? Para essas paredes, as opções são uma alvenaria celular muito espessa, tipo só 20 centímetros ou mais, que é o que muitas vezes fabricantes ensaiam, ou um sistema específico para parede acústica, por exemplo. Trabalha com a parede fina, mas de um dos lados adiciona uma lã de rocha, uma lã de vidro e tampa essa de rocha com lã de vidro ou com uma segunda fiada de alvenaria, uma segunda camada de alvenaria ou alternativamente, né, com uma chapa de USB similar, né, depois reveste, protege ela, funcionaria igual, ok? Ou outro tipo de parede dividindo unidades, muitas vezes em prédios, né, pode-se trabalhar com as paredes externas e as paredes que dividem as unidades de concreto, por exemplo, né, ou de alvenaria estrutural, um prédio menor, e as paredes internas de bloco celular fino, ok? Próximo, você quer utilizar a alvenaria, o tipo errado para a função errada, ok? Então, blocos celulares finos são excelentes para alvenaria de vedação interna, ok? Algo que, com boa engenharia, claro, só ocorre em obras de alto padrão, onde cada andar é diferente. Se você está buscando uma obra econômica, uma obra de baixo custo e adequada, você vai aproveitar a alvenaria como parte da estrutura, ok? Se você tem um elemento com uma boa rigidez, com um grande volume, e você ignora ele na estrutura, né, é uma questão, eu tenho alguém querendo me ajudar, eu não vou aceitar ajuda. Por que estou demorando tanto? Por que está ficando tão complicado? Pois é, né, usar a alvenaria só como tampa-buraco tende a aumentar o custo de uma obra. Não é buscado, mas você tem um sobrado de alto padrão, vão de 8, 10 metros, não tem adequação nenhuma do andar de baixo com o andar de cima, aí a alvenaria de vedação pode atender muito bem no andar superior para redes de peso como um todo, ok, numa obra de alto padrão, isso faz sentido. Isso também faz sentido em um prédio alto, onde a alvenaria já seria de vedação em partes, né? E aí, claro, não é o ideal de prédio alto também, né? O ideal de prédio alto é paredes de concreto, mas a questão é no prédio alto, algumas paredes que não auxiliariam na estrutura podem ser de bloco celular fino, tá? Já blocos celulares espessos
são excelentes para alvenaria cintada estrutural, mas que pela baixa resistência são limitados a obras até 2 pavimentos. Utilizar bloco fino como estrutural não vai atender resistência, utilizar bloco espesso para vedação não vai atender economia, tanto do custo da parede quanto do custo da estrutura. Por fim, ambos os sistemas são horríveis em contenções de solo. Então, você tem um subsolo, quer fazer uma contenção, fuja de bloco celular, por favor. Tanto por serem porosos, quanto por serem leves, que para uma contenção é uma desvantagem. Copo de água vazio, copo de água cheio, coloca os dois em cima de uma mesa, um copo descartável nos dois casos, liga o ventilador, qual sai voando? O mais leve, pois é. Tá? Então, no caso de forças laterais, empuxos de solo, coisa do tipo, é uma desvantagem. Entendido? Então, por questão final, a alvenaria de concreto celular é um sistema excelente para vedação em obras de alto padrão pelo baixo peso e alta velocidade e também é um sistema excelente em uma alvenaria estrutural cintada em casas e sobrados. Quando você vai colocar na ponta do lápis, geralmente empata ou é mais barato que outras opções nesse tipo de obra. Pela alta qualidade térmica, que é outra questão que também é uma vantagem, mas também é um tipo de parede que requer planejamento correto para aproveitar deles. Para aproveitar ele como um todo, tá? Baixo peso, alta velocidade de assentamento, né? E outra questão, né? Pequena espessura, essa é uma vantagem dele. Eu posso fazer uma parede de 7,5, revestimento fino e no final tem uma parede com menos de 10, que é uma parede de alvenaria, é uma parede que não tem risco de alguém dar um soco e arrebentar ela, ok? Não tem risco de morar um rato dentro dela, tá? Mas ao mesmo tempo é uma parede leve e fina, ok? Um engenheiro que busca entregar qualidade deve saber utilizar todas as ferramentas disponíveis e quando cada uma funciona. Para isso, eu recomendo meu curso Projetos na Prática, onde eu abordo vários sistemas e, inclusive, demonstro como trabalhar com alvenaria de blocos de concreto celular. Ok? Demonstrando projetos início ao fim, planejamento, comparativo de custos, pré-dimensionamento, modelagem e detalhamento de diferentes sistemas estruturais. E se você não é engenheiro, mas vai construir, pretende construir com concreto celular, bloco concreto celular ou qualquer outro tipo de estrutura, eu trabalho tanto com projeto estrutural, se você já tem o arquitetônico, ainda está fazendo o arquitetônico, eu faço projeto estrutural, e se você já tem o estrutural, eu faço revisão de projetos e ATP para todo o Brasil. Ok, projeto para todo o Brasil, revisão para todo o Brasil, né? Além de poder indicar engenheiros na sua região, se você prefere contratar um engenheiro da sua cidade, ou da sua, depende do estado, né? Não tem contato em todas as cidades, mas tem contatos em todas as regiões do país, né? Ou também um engenheiro para executar a sua obra, ok? Todos os meus livros, cursos e contato para orçamentos estão no site, que eu deixo lá no Substack, que eu deixo no link aqui embaixo do YouTube e que também eu deixo na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto é isso então, ok? Obrigado por assistir até o final, né? E compartilhe esse vídeo para quem ainda constrói casa de alto custo com tijolo baiano achando que está entregando alto padrão. Que é uma maluquice completa que pode estar entregando uma obra de alto custo, mas com uma térmica horrível, né? Com muitas vezes um custo que vai ficar maior e com uma parede com vários problemas, ok? Mas que tecnicamente é o único sistema estrutural, o sistema construtivo existente no Brasil, tá? Mas por enquanto é isso então.